TV Câmara de Bagé apresenta Pontos de Vista. O programa Pontos de Vista, na realidade, ficou algumas semanas sem ir ao ar. Por uma razão muito simples: a campanha política que recém terminou fez com que os vereadores e todas as pessoas envolvidas em política de uma maneira geral, mas sobretudo os vereadores, se envolvessem também na campanha em nível municipal, e aí então as suas agendas, o seu tempo disponível, até mesmo as sessões da Câmara, muitas delas não tiveram quórum para serem realizadas. E tudo isso teve como pano de fundo a campanha política que recém terminou e que todos nós sabemos o resultado. Mas o que nós queremos no Pontos de Vista de hoje é aprofundar um pouco a análise desses resultados da reeleição da presidente Dilma, da eleição até certo ponto surpreendente do governador Sartori no Rio Grande do Sul, e discutir um pouco essas questões, porque existem vários complementos, subleituras, interpretações e análises que podem ser feitas e que são importantes e relevantes para que se consiga entender melhor o que aconteceu. A gente convidou então o vereador Wilson Moraes, representante do PMDB, que cuidou em Bagé da campanha do candidato Sartori, trabalhou por ele naturalmente e, portanto, é um dos vencedores desta eleição, por assim dizer, em nível municipal. E ao nosso lado está o vereador Omar Gani, um petista histórico que viu a sua candidata Dilma Rousseff se reeleger mais uma vez e o seu PT certamente chegará a 16 anos de exercício do poder no Brasil. E se for verdade que o ex-presidente Lula será candidato novamente logo após esse mandato da presidente Dilma, existe a perspectiva terrível para muitos de o PT chegar aos 24 anos de exercício no poder. Mas nós estamos na eleição de 2014 e o nosso assunto é conversar e aprofundar algumas questões que são referentes a ela. Por exemplo, eu começo pelo vereador Omar. Por que uma diferença tão pequena, de apenas 3 milhões de votos, quando o PT imaginava, pelo que se sabe, conseguir uma eleição muito mais fácil, muito mais tranquila? Na sua opinião, o que fez o Brasil se dividir ao meio praticamente e dar essa vitória tão apertada para a presidente Dilma? Então eu quero saudar os telespectadores da TV Câmara que acompanham mais esse programa, Ponto de Vista, saudar o nosso presidente do Poder Legislativo, o vereador Wilson Moraes, e nessa saudação cumprimentar aqui o vereador Wilson, estendendo esse cumprimento a todo o diretório executivo do PMDB pela vitória do candidato José Evo Sartori aqui no Rio Grande do Sul, que no último pleito foi eleito nosso governador. Dizer que é uma satisfação poder estarmos aqui hoje discutindo sobre a eleição, que elegeu o nosso governador, elegeu a nossa presidente da República. Um momento importante, Benfica, um momento que se reafirma no Rio Grande do Sul, que se reafirma em todo o Brasil a democracia. Essa democracia que está ainda engatinhando. Nós temos muito que avançar ainda nessa questão. Até bem pouco tempo nós não exercíamos esse direito de escolher os nossos representantes, porque nós, num passado não muito distante, saímos de um regime militar, onde era o vereador Wilson cerceado o nosso direito ao voto, e estamos ainda aprendendo, nesse processo democrático, aprendendo a exercer o nosso papel de cidadão, elegendo então os nossos representantes municipais através das eleições municipais, os nossos representantes estaduais, governadores, deputados estaduais, enfim, um processo importante, um processo interessante, e que o Partido dos Trabalhadores sempre lutou, sempre esteve, uma das bandeiras fortes do nosso partido foi
a defesa dessa democracia que nós temos hoje pleno no nosso Brasil. Nós, Benfica, ficamos felizes pela reeleição do nosso projeto a nível nacional. Muito importante a vitória da presidenta Dilma. O PT hoje vai para o seu 4º mandato, como tu bem disseste, governando esse país junto com os partidos aliados. Inclusive é interessante toda essa questão da democracia, por isso que eu disse que nós temos muito que avançar ainda. Um fato curioso, nós estamos aqui hoje conversando sobre o último pleito eleitoral, comentando da vitória do José Sartori e da presidenta Dilma. Estamos aqui, eu representando o PT, o vereador Wilson representando o PMDB, e a nível nacional nós temos o vice da chapa da presidenta Dilma, político, Michel Temer, do PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que é o vice da Dilma. Então, esses meandros da política... Vereador Wilson, nesse momento, é situação no Estado e também no país. Exatamente. É interessante, então, esse processo... Não sei se ele gosta dessa situação, mas na realidade é essa. É interessante esse processo que nosso país vive, que nos coloca dentro desse contexto e dentro dessas questões, aqui o PMDB foi oposição e a nível nacional está junto para tocar esse Brasil, para tocar os projetos que nós temos e que vem dando certo no nosso país. Mas nós nos consideramos vencedores. A presidenta Dilma, ela vem de um processo de anos na militância, trabalhando não só politicamente, partidariamente, mas politicamente na construção de um país democrático. Foi uma das pessoas que lutou, vereador Wilson, contra a ditadura desse país. Isso aí, ela foi presa, foi torturada, enfim, e conseguiu vencer essa etapa. Nós, através da militância de muitos companheiros, não só do Partido dos Trabalhadores, mas do próprio PMDB, que naquele momento era o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que também construiu, trabalhou de forma efetiva, junto com o PT, junto com o PDT, ou junto com outros partidos que se dizem mais à esquerda, lutaram juntos pela democratização desse país. Podemos citar o caso do Brizola, que foi exilado, enfim, mas foram vários agentes políticos que hoje conseguiram, venceram todo aquele momento de ditadura e hoje conseguiram conseguiram conquistar para o povo brasileiro esse momento importante que é o momento da democracia. Depois disso nós tivemos também a questão do câncer da nossa presidenta, que conseguiu também vencer mais essa etapa na sua vida, foi acometida de um câncer, saiu vitoriosa, graças a Deus, desse momento, e hoje está aí no seu 2º mandato para levar aos brasileiros programas importantes como Minha Casa Minha Vida, o Pronatec, que tem qualificado no Brasil inteiro milhares e milhares de jovens, a estabilidade financeira do nosso país. Hoje o Brasil vive quase em pleno emprego, isso aí é muito importante. Quem tem qualificação hoje tem oportunidade de emprego e acreditamos que foi uma vitória importante. Nós acreditávamos, Benfica, que essa diferença seria maior, consideramos que foi uma diferença apertada, mas nós entendemos que isso se dá e se deu por alguns equívocos no nosso entendimento. Um deles é a grande mídia nacional que trabalha dentro de um contexto de desqualificar hoje o Partido dos Trabalhadores. Existe uma onda em todo o Brasil, nós podemos observar isso durante a campanha política, estamos podendo observar isso agora, após a campanha política, nas redes sociais, enfim, pela manifestação de várias pessoas, que está muito forte essa questão do antipetismo. O PT ele tem propostas muito claras para o Brasil, muito claras para seguir avançando nesta questão da democratização. E uma delas, Benfica e telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, é a democratização dos meios de comunicação.
Com certeza isso não é visto com bons olhos. Que certamente provoca um pé atrás muito grande da imprensa. Exatamente, isso não é visto com bons olhos, vereador Wilson, pelas grandes, né, corporações dos meios de comunicação, né, que detêm de forma majoritária as concessões tanto de rádio, de televisão, de jornais. Isso não é visto, né, com bons olhos por esses grandes grupos que querem se manter no poder. E essa é uma das propostas que o Partido dos Trabalhadores está amadurecendo, está fazendo essa discussão com a sociedade civil organizada, e com certeza isso mobiliza que esses meios de comunicação possam então estar direcionando uma política, no entendimento deles, para atingir o Partido dos Trabalhadores. Nós, infelizmente, às vésperas dessa eleição, podemos constatar, né, e eu fiz referência hoje, quando falava na tribuna, e quero reforçar isso aqui através desse programa, que foi, no nosso entendimento, uma manobra da revista Veja, que vinculou uma notícia contra a presidenta Dilma, contra o ex-presidente Lula, pelas questões da Petrobras, onde diziam que tanto o ex-presidente Lula quanto a presidenta Dilma sabiam, né, das irregularidades e não tomaram nenhuma providência em relação a isso. Só que isso aí foi colocado de forma muito responsável, porque não existe nenhuma prova em relação à questão, né, do que foi colocado, do que eles sabiam dessas questões, e a revista Veja, de uma forma muito responsável, no nosso entendimento, vinculou às vésperas da eleição. Para nós aqui, a edição da Veja, né, para o Rio Grande do Sul, enfim, sempre chega no domingo. Eles anteciparam, vereador Wilson, essa matéria. A Veja acabou saindo na sexta-feira, né, de forma, no nosso entendimento, como eu disse, responsável. E até eu tenho aqui a coluna de um jornalista reconhecido no nosso estado, Juremir Machado da Silva, colunista do jornal Correio do Povo, também um jornal de circulação bastante significativa, consolidado aqui no estado, onde ele faz uma crítica contundente, né? Ele que não é afiliado ao Partido dos Trabalhadores, ele que é uma pessoa que é isenta para fazer as suas colocações, as suas avaliações, principalmente no meio jornalístico. Ele diz nessa coluna que o Manual de Jornalismo manda checar informações de tamanha gravidade. Uma informação dessas que foi vinculada pela Veja, com certeza, ela mexe com a opinião pública, ela deve, então, né, para ser vinculada uma notícia dessa, ter no mínimo uma averiguação anterior para ver se realmente procede, se não é apenas um boato. E um dos motivos que acabou, no meu entendimento, Benfica, diminuindo a votação da nossa presidenta Dilma, desse projeto importante para o Brasil, para o nosso país, foi, né, entre outras manobras da grande mídia, uma delas foi essa. Tanto é que eles anteciparam a edição da revista, e na sexta-feira à noite, né, o Jornal Nacional, que é escutado, que é visto por milhares e milhares de brasileiros, milhões de brasileiros, com certeza, dedicou 15 minutos do seu tempo para divulgar a reportagem da revista Veja. Então, com certeza, isso nos entristece, porque vê uma grande manobra da grande mídia contra um projeto que vem dando certo, que vem tirando milhares e milhares, né, milhões de brasileiros da miséria, com projetos importantes para o nosso Brasil. Muito bem. Vereador Wilson Moraes, aqui no Rio Grande do Sul, o seu candidato saiu com 8% lá no início da etapa eleitoral. E eu quero lhe perguntar basicamente o que perguntei para o vereador Omar: por que o Sartório ganhou ou por que o Tarso perdeu, na sua opinião? Quero dar, primeiramente, uma boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Câmara. Quero aqui cumprimentar o meu colega, vereador Margani. Estamos juntos aqui neste programa Pontos de Vista, cumprimentar a ti, Benfica. E como eu me manifestei na tribuna, que eu sempre disse que em todos os locais que eu fosse falar, seja na tribuna, seja
em rádio, televisão ou até mesmo nos jornais escritos, eu sempre vou cobrar o posicionamento do senhor prefeito municipal em relação ao nosso dinheiro, ao dinheiro. Eu digo nosso porque é de todos nós, bagienses, que é da Fazenda Esperança, os 50 mil que a Câmara abriu mão para a compra de equipamentos, seja de uma serralheria, como também de uma marcenaria, para fazer com que esses dependentes químicos que lá hoje estão possam ter um melhor tratamento. Então, esses 50 mil que a Câmara disponibilizou, abriu mão do seu 12º para que o Executivo faça o repasse. E desde junho o prefeito não pagou. Da mesma forma, nosso pronto-socorro. Quando nós fizemos a venda dos carros de luxo e compramos carros populares, sobrou 43 mil reais. E eu sempre disse que nós queríamos destinar este recurso para o nosso pronto-socorro. Então, o que acontece? Também está lá na mesa do prefeito o ofício e até este momento o prefeito também não liberou. Da mesma forma, a alteração dos níveis dos funcionários, porque não podemos mais aceitar que é o 2º ano consecutivo que os funcionários públicos entram em greve e o prefeito se comprometeu de fazer novamente a alteração dos níveis e não fez. Então, aonde eu for, eu vou estar sempre cobrando esses 3 temas que o prefeito tome as suas providências, porque é vergonhoso para a nossa cidade, tendo 93 mil disponível, que nós abrimos mão aqui do 12º e o prefeito não paga. São 31 pessoas que estão internas hoje na Fazenda Esperança, precisando desse recurso, e da mesma forma, centenas de pessoas diariamente são atendidas no nosso pronto-socorro, também precisando desse recurso, e o prefeito não paga por questão política. Isso é inadmissível. Então, antes de qualquer assunto aqui, por isso que eu abordei este tema, Benfica, qual é a avaliação que eu faço da eleição estadual aqui em Bagé e tanto no estado? Na verdade, quando iniciou o processo eleitoral, a primeira pesquisa, o Sartori apareceu com 4%. 4% foi a primeira pesquisa. E a Ana Amélia disparada. E a Ana Amélia sempre liderando as pesquisas. E o Tarso logo atrás dela. O que aconteceu? Houve, ao meu ponto de vista, um novo olhar da população. As pessoas começaram a acompanhar os programas eleitorais, os programas na televisão, e começaram a ver realmente as propostas, as melhores propostas. Viram no Sartori algo diferente. Não estou aqui criticando o governador A, o candidato A ou B, mas viram um jeito simples de fazer política, que ele transmitiu para as pessoas, uma forma simples de fazer política. Ele tinha no currículo dele um cara que já foi vereador, foi 2 vezes prefeito em Caxias do Sul, fez um excelente mandato em Caxias, potencializou Caxias do Sul na época, entregou seu 2º mandato com 82% de aprovação popular, fez uma excelente gestão lá. Então isso ele trouxe para o currículo dele. Foi deputado federal, foi 5 vezes deputado estadual, então isso com certeza agregou muito. Então as pessoas puderam observar aquele sotaque de gringo, aquela forma simples de falar com a população. Eu me lembro que na primeira vinda dele aqui em Bagé, quando ele veio, logo que iniciou a campanha, não tinha iniciado ainda os programas da televisão, nós descemos a 7, toda a nossa militância, alguns partidos que já estavam junto conosco, e muitos não conheciam ele. Nós entrávamos nas lojas e ele cumprimentava as pessoas e diziam: eu sou Sartori. E algumas pessoas ficavam olhando: quem é esse cara? Não conheciam ele, entendeu? Começaram aí, após isso, nós fizemos algumas reuniões. Fizemos reunião lá na sede do partido, no PMDB. Depois descemos a Avenida 7 de Setembro, com a militância do PMDB local aqui. E alguns vizinhos também, tipo Aceguá, Candiota, Dom Pedrito, estavam presentes, nos acompanhando. Mas nós pudemos observar que muitos bagienses não conheciam o Sartori. Alguns sim, mas a grande maioria não conhecia ele. Sabia que era o candidato, mas não conheciam. Viemos aqui na CIBA, fizemos uma reunião com um grupo empresarial ali, que foi muito bom. Mas o que aconteceu? Começou as propagandas na televisão, começou a mostrar o que ele tinha feito em Caxias. Eu discordo de quando muitas vezes ele foi criticado, o Benfica, por dizerem que ele era um candidato que não tinha proposta. Eu acho que ele foi muito coerente
acho que ele usou de uma inteligência grandíssima e também de uma sinceridade grandíssima de não prometer nada sem antes assumir o cargo. Eu acho que isso é o certo, porque não adianta tu prometer que vai fazer tal coisa na área da educação, tal coisa na área da saúde, tal coisa na área da segurança. E aí no momento que tu assume, como assume o Palácio do Piratini, no momento tu pode ter outra realidade, porque ele nunca foi governador, então ele não tem ainda, tem noção do que é, mas não tem a fundo realmente como é que hoje está a situação do Estado em todos esses setores. Aí como é que tu vai prometer? Assim foi feito já por vários outros candidatos a governo que prometiam várias propostas. Na área da educação vou fazer isso, na área da segurança vou fazer isso, na área da saúde vou fazer isso, e chegavam lá, se deparavam com as situações reais do Estado, não tinha como fazer o que eles prometeram, e aí fica uma promessa não cumprida. Então isso ele usou de uma inteligência grandíssima de não prometer aquilo que ele não sabe ainda qual é o cenário que ele vai pegar, mas sempre se comprometendo de procurar resolver os problemas, não fugir dos problemas. Esse foi o comprometimento dele, esse foi o recado que ele passou para a população, para toda a população do Estado, que o comprometimento era enfrentar os problemas de frente, buscar soluções, buscar o diálogo. Isso foi o que o Sartori fez. E prova está que o Estado aprovou, gostou de um político diferenciado dos demais, que não fez promessa alguma. Simplesmente a promessa que ele fez era se comprometer em buscar resolver os problemas do Estado. E aí perguntava, mas de que forma, candidato? Foi em alguns programas de entrevistas que até chegaram a tirar sarro dele, que na minha colocação, nem perto, não quero nem chegar, mas se eu estou no lugar dele, com certeza eu me levanto e saio, porque eu acho que foram desrespeitosos com o candidato ao governo do Estado, no momento que começaram a fazer perguntas, já perguntas mal intencionadas, para também depois levar para o lado do deboche. Isso aí eu acho que é um desrespeito com alguém que pode, que vai governar o Estado, não porque é o Sartori. Qualquer outro candidato seria uma forma muito deselegante desses jornalistas fazerem os tipos de perguntas que fizeram. Então isso eu acho que ele foi muito criticado, mas foi muito sábio, porque ele nunca disse, primeiro passo, o que eu vou fazer? Vou assumir dia 1º de janeiro, montar a minha equipe de trabalho e depois eu vou começar a trabalhar e vamos enfrentar os problemas de frente como tem que ser enfrentados. Eu acho que essa é a forma séria, uma forma de não iludir a população, porque não adianta tu fazer 100 promessas e depois, durante os 4 anos de gestão, tu não conseguir cumprir a metade. Então é preferível tu não prometer, porque até então tu não vai ter acesso realmente como está a situação, e realmente a única promessa é trabalhar e trabalhar muito e enfrentar os problemas de frente com um bom diálogo, com uma boa negociação. Eu acho que ele foi perfeito nessa estratégia. Em Bagé, o que eu posso falar na situação de Bagé aqui? Nós no primeiro turno, não fomos vitoriosos aqui. O Tarso ficou em primeiro lugar, logo atrás, com uma diferença pouca, veio o José Ivo Sartori e depois a Ana Amélia e depois sucessivamente os outros candidatos que estavam mais abaixo nas pesquisas. Mas se nós for somar a votação dos demais candidatos ao governo, a votação da Ana Amélia, a votação do Vieira da Cunha, a votação dos demais candidatos ao governo, nós vamos poder observar que a votação que estava rejeitando o governo atual, o governo Tarso, era muito maior do que a votação que o Tarso fez. E no segundo turno provou novamente isso, porque no segundo turno nós conseguimos ganhar o segundo turno com uma vantagem bem considerável, mais de 12 mil votos de diferença. Isso mostrou que a população bagiense não está mais querendo essa gestão que está aí. A todo respeito ao vereador Omar Gani, que é do Partido dos Trabalhadores,
mas a gente sabe que hoje a população está desaprovando o governo PT, que hoje está comandando a nossa cidade e que comandou 4 anos o nosso estado. Então nós temos que respeitar a opinião pública, e a gente pôde observar isso domingo nas urnas, que o nosso estado, as pessoas que foram às urnas exercer o seu direito de democracia foram soberanas e souberam dar a resposta que muitas pessoas queriam. Então, a gente fica contente e alegre ao mesmo tempo que foi José Ivo Sartori. Quero aqui cumprimentar a toda a militância do PT que fizeram a campanha para o seu candidato. Quero aqui também cumprimentar a todos os nossos PMDBistas locais e da nossa região aqui, a todos os militantes, como eu disse mais cedo, desde quando o Sartori apareceu nas primeiras pesquisas com 4%, que muitos já não acreditavam que poderia acontecer uma reviravolta nessas eleições. Muitos dizem, mas será que o Sartori vai ser que nem o Rigoto? Que o Rigoto também, quando a primeira vez que ele concorreu, apareceu lá embaixo nas pesquisas, em 3º lugar, e deu aquela reviravolta. Foi o mesmo processo, né? Foi parecido, né? Isso, parecido, mas com o Sartori foi ainda em números bem mais elevados. Então a gente fica muito grato com a população bagiense aqui. Agora estamos falando em Bagé. Eu agradeço a população bagiense por ter dado este voto de confiança para o Sartori aqui na nossa cidade. Nós ganhadores no segundo turno, e eu tenho certeza que o Sartori é uma pessoa simples, uma pessoa que vai realmente enfrentar os problemas de frente, buscar sempre as melhores soluções para o nosso Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que ele vai ter um olhar muito atento aqui para a nossa região. Eu, como vereador do PMDB aqui em Bagé, como representante do PMDB, com certeza eu serei que estarei sempre buscando melhorias para a nossa cidade através do governo do estado. Estarei sempre cobrando que o nosso governador tenha um olhar atento aqui para a nossa região da campanha, que precisa realmente um olhar para que a gente possa se desenvolver mais aqui a nossa região, não só a Bagé, como as nossas cidades vizinhas aqui. E a gente fica assim, com uma expectativa muito boa, que, se Deus quiser, o Rio Grande do Sul vai poder aí crescer muito mais do que poderia crescer. Então a gente tem certeza que o Sartori vai fazer essa bela administração. Se ele repetir o feito que fez em Caxias do Sul, soubemos. Caxias é uma cidade, se não me engano, acho que é a 3ª maior cidade do Rio Grande do Sul. Acho que a 2ª ou a 3ª, né? Ela está nesse patamar, entre 2ª ou 3ª maior cidade do nosso Rio Grande do Sul. Se ele conseguir repetir o feito que fez em Caxias, eu tenho certeza que, através do Sartori, eu acho que vão poder quebrar aí esse tabu que os governadores do Rio Grande do Sul nunca conseguiram a reeleição. Sim, o Sartori vai enfrentar a mesma praga, digamos assim, daqui a 4 anos. Sim. O mesmo desafio. Mas eu tenho certeza que, se ele conseguir fazer uma boa administração, talvez aí nós possamos quebrar esse tabu, que nunca na história do Rio Grande do Sul aconteceu uma reeleição de um governador aqui. O outro lado dessa questão é por que Tarso perdeu. O senhor queria dizer alguma coisa? Não? O outro lado dessa questão é por que o Tarso perdeu. E eu lhe perguntaria o seguinte, no seu entendimento, por erros cometidos de governo ou por esse sentimento difuso que a gente parece perceber, e eu vou querer saber isso do vereador Omar também, de que o PT tem que sair do governo, que, enfim, houve uma saturação do PT. O senhor atribui a um desses fatores ou as duas coisas meio misturadas? Benfica, eu entendo o seguinte, que chega um ponto que a população ela quer mudança. Ela quer mudança. Isso é normal, está sendo normal na nossa democracia. Por isso que existe a democracia no nosso país. E o PT aqui em Bagé vai para 16 anos de governo. Em 2016 fecha 16 anos de governo. O que acontece? É natural que as pessoas queiram provar outras gestões. Isso se mostrou agora, domingo, nas eleições. Eu atribuo a derrota do Tarso aqui em Bagé, que eu atribuo também, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, porque, na verdade, no primeiro turno ele foi o mais votado entre os demais candidatos, mas na soma de todos os candidatos de oposição ao governo dele, a votação foi praticamente os 12 mil votos de diferença que ocorreu no segundo turno. Então eu atribuo que a oposição
ao governo Tarso, ganhou tanto no primeiro como no segundo turno. E eu atribuo assim, um pouco pela mudança das pessoas realmente quererem a mudança, de quererem novos governantes, novas propostas, nova forma de fazer política, uma forma mais clara, mais transparente e um modo diferente de trabalhar com a população, com a coisa pública. O que me parece? Que também influenciou muito a atual gestão hoje que nós estamos vivendo aqui no nosso município. Com certeza vai influenciar muito nas urnas. Se o governo atual estivesse fazendo uma boa administração, onde a saúde estivesse em perfeito estado aqui, os nossos postos de saúde, se a nossa segurança estivesse também de uma forma muito boa, que a segurança transmitisse segurança para a população, e as nossas ruas, da mesma forma, se as nossas ruas estivessem bem patrulhadas, os bairros não precisaria nem estar calçada, mas que estivesse dando uma manutenção frequentemente nas nossas ruas dos bairros, se tivesse em trabalho de pavimentação, porque nós temos hoje uma máquina que a prefeitura comprou que está parada, a gente não vê mais essa máquina em lugar nenhum. Fizeram esses asfaltos do centro da cidade, colocaram o asfalto em cima da pedra e acabou, a gente não viu mais essa máquina, sumiu, desapareceu. O que acontece? Em várias outras questões, em recursos que foi perdido, a barragem que não saiu, as avenidas que iniciaram e até hoje não inauguraram. Então, são diversos fatores que com certeza vai influenciar nas urnas. Com certeza vai influenciar nas urnas, como influenciou. Por isso que o Maynard foi para as rádios se queixar do Dudu, que a votação dele baixou, culpa da atual gestão. Então, foi para se queixar, se queixou, e é uma realidade, eu não tiro a razão dele, mas também não dou 100% da razão, porque também ele tem parte também, dessa culpa também é dele. Mas eu quero dizer assim, com certeza, hoje a administração pública de Bagé influenciou muito no processo da eleição para o governo Tarso aqui, porque se tivesse boa administração, com certeza seria muito difícil nós ganhar tanto no primeiro turno, com o voto de todos os partidos de oposição, e quanto no segundo turno com o José Ives Sartori. Se a administração tivesse boa, um governo bom, com aprovação popular acima da média, pode ter certeza que nós não teríamos conseguido ganhar. Mas como é o contrário, e essa é a nossa realidade, o nosso bairro, São Bernardo, eu e o vereador Omar Gani, nós somos vizinhos de bairro, nós dois moramos no bairro São Bernardo, sabe que eu não estou aqui falando em verdades. Realmente o nosso bairro hoje está assim, com as ruas um buraco dentro do outro. Aonde eu moro é um local mais abaixo ainda da casa do vereador Omar, que para passar na 24 de agosto, o senhor conhece, somente de trator. Com essa chuva que veio essa madrugada, abriu umas valetas que carro normal, carro de passeio, não tem condições de passar. E isso, com certeza, também refletiu nas urnas. Então, por isso que eu digo, a administração atual certamente vai refletir nas urnas de qualquer candidato que coloque seu nome em uma disputa eleitoral. Vereador Omar, a tese do vereador Wilson não apenas vai ao encontro da tese do deputado Luiz Fernando Maynard, como faz com que sobre para o senhor, já que o senhor é o líder do governo. Então a pergunta é simples. O governo Dudu, as suas dificuldades, a sua atuação, o seu desempenho, enfim, o senhor acha aceitável que se diga que ele fez com que o Tarso tivesse menos votos, assim como o deputado Maynard tivesse menos votos? Então, nós respeitamos aqui a análise feita pelo vereador Wilson, mas nós temos uma leitura diferente, Benfica, dessa questão. Por isso que esse programa se chama Pontos de Vista, inclusive, que são diferentes. Porque nós, aqui em Bagé, no primeiro turno, nós somos vencedores, né? Com a candidatura do Tarso, com a candidatura da Dilma e com a candidatura ao Senado, né, do nosso candidato Olívio Dutra. Né? Nós vencemos o Lazier, vencemos, enfim. Né? E no segundo turno, nosso entendimento foi que os votos, né, da Marina foram, então, para o Aécio, né, somado com, né, toda essa questão da mídia também que eu falei, que no nosso entendimento ela influencia assim, de forma negativa, e, né, para o governo do estado os votos da senadora Ana Amélia, que concorreu ao governo do estado, também foram, né, para o candidato Sartori, e isso é normal. Seria natural, né, pelo alinhamento que migrem, político. exatamente.
Mas a questão por isso que é importante nós fazermos uma análise detida e profunda, e vendo todas essas questões e colocando assim a verdade dentro desse contexto todo, dessa análise que a gente está fazendo. Eu acompanhei o vereador Wilson, que esteve na rádio difusora, onde foi agradecer os votos do candidato do PMDB, que foi eleito, acompanhado de alguns membros da executiva do PMDB, e logo após o deputado Luiz Fernando Mainardi esteve também na rádio e fez a sua manifestação logo após a manifestação do vereador Wilson e dos membros da executiva do PMDB. Que foi quando ele reclamou dessa questão da administração municipal, que teria feito causada a perda de votos. Quando o radialista fez a pergunta para ele o porquê da diminuição dos votos dele aqui no município, ele disse que não teria especificamente um ponto que seria responsável pela diminuição de voto, mas algum contexto. Um deles é que ele assumiu a Secretaria de Agricultura e esteve distante, esteve longe do município por um bom período de tempo. Quem acompanhou a fala do ex-prefeito Mainardi, do ex-secretário Mainardi, do atual deputado Mainardi, observou isso na fala dele. Um dos motivos que ele pontuou pela diminuição dos votos dele foi que ele assumiu a Secretaria de Agricultura, e através dessas atividades que ele teve pelo Rio Grande do Sul, visitando várias cidades, implementando a política de agricultura no nosso Rio Grande do Sul, e diga-se de passagem, um trabalho muito importante, porque nós aqui no Rio Grande do Sul tivemos implementado o Plano Safra, que foi um incentivo aos produtores rurais, a matriz principal do nosso estado, que é a agricultura, que é a pecuária, que teve um incentivo muito grande do governo do estado, junto com o governo federal, e quero deixar registrado aqui que foi um dos maiores investimentos nos últimos tempos na agricultura e na pecuária, foi da presidenta Dilma, e consequentemente aqui no governo do estado também, onde o nosso ex-prefeito Mainardi esteve distante. Então ele atribuiu a diminuição dos votos dele também por estar à frente da Secretaria de Agricultura e realizando esse trabalho, o que coloca ele ausente. Com certeza os eleitores dele sentem a proximidade do deputado aqui no nosso município. Uma das questões da análise dele foi essa. Outra das questões foi essa questão que hoje está colocada aí da mídia em relação ao que eu abordei no início da minha fala, em relação ao PT, que atinge todos, não atinge só os candidatos que disputaram, mas atinge todos os dirigentes petistas, e essa onda antipetista que é um grande equívoco. É colocado hoje pela grande mídia, de forma direcionada, a questão da corrupção do Partido dos Trabalhadores. E é um tema importante, vereador Wilson, de nós estarmos discutindo, e de forma muito tranquila colocar isso. Saiu agora ultimamente um ranking do Tribunal Superior Eleitoral dos partidos que têm os seus quadros com maior número de ficha suja, entre aspas, e o partido que desponta é o PSDB, logo depois vem o PMDB, logo depois vem outros partidos. Que nessa altura é um partido pequeno, é um partido de poucos membros. Então, quer dizer, é colocado hoje na grande mídia como o PT tivesse inventado a corrupção no nosso país. Mas se nós formos analisar essa questão de uma forma séria, de uma forma olhando os números, não apontado pelos petistas, mas apontado por Tribunal Superior Eleitoral, nós vamos ver que não é o Partido dos Trabalhadores que desponta. Nós temos os casos aí do Mensalão Tucano, que não foram investigados, que não foram apurados. Então, isso aí hoje, essa onda antipetista, que é um equívoco, que coloca o PT como, tenta colocar o PT
como um partido corrupto, como um partido, enfim, que vem a manchar a página política do nosso Brasil. Essa é um grande equívoco e nós temos como fazer esse contraponto de forma muito tranquila. Mas se pode dizer que esse sentimento, mesmo rechaçando, mesmo tendo razões e tal, influenciou realmente nessa questão, tanto na eleição apertada da presidente Dilma, quanto na perda, por exemplo, do governador Tarso Genro no Rio Grande do Sul? Eu acredito que sim, como eu venho colocando, não é um fator apenas, são vários, é uma conjuntura, porque eu até hoje estou tentando fazer análise aqui no Rio Grande do Sul das questões que levaram à derrota do nosso projeto. Nós temos no Rio Grande do Sul, vamos fechar agora no final do ano, a administração do governador Tarso Genro, e quem acompanha a política no nosso estado vai saber que nos últimos 2 governos anteriores ao Tarso, quem deu o maior reajuste para a segurança do estado foi o governador Tarso Genro. Isso aí, se conversar com o pessoal da Brigada Militar, da SUSEP, da Polícia Civil, há uma satisfação na política de segurança, mais precisamente no que diz da reposição salarial desses membros da segurança, tanto da SUSEP quanto da Polícia, da Brigada Militar e da Polícia Civil. Os 2 últimos governos anteriores ao governador Tarso não deram o reajuste no salário desse pessoal todo da segurança que o governador Tarso deu. Nós temos o Plano Safra, que eu já citei aqui, que também foi muito importante, fomentando a cadeia produtiva do nosso Rio Grande do Sul. Mas foi um entendimento da população que optou pelo Sartori, que optou por renovar, e esperamos que essa renovação venha, e torcemos para isso, venha trazer benefícios significativos, importantes para o nosso estado. Mas dentro dessa conjuntura toda nós temos grandes avanços no nosso município. Eu sempre disse isso, uso a tribuna como líder do governo para pontuar o que nós temos avançado, mas eu nunca também, Benfica, e o pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, diz que nós não temos dificuldades. O nosso governo tem algumas dificuldades, como todos os governos têm, mas os avanços, no meu entendimento, são bem maiores do que as dificuldades que nós temos, e nós vamos provar isso, através dos nossos programas que estão sendo desenvolvidos no nosso município. E nós podemos pontuar alguns, na área da educação. Quantas escolas novas foram construídas no nosso município com a administração do prefeito Mainardi e agora com a administração do prefeito Dudu? Quantos postos novos de saúde nós tivemos com a administração do prefeito Mainardi e com a administração do prefeito Dudu? Esse segmento do projeto petista junto com os partidos aliados aqui no nosso município. Então, são vários avanços que nós tivemos, nós conquistamos para o nosso município, o que poucos municípios do Rio Grande do Sul conquistaram, que foi a unidade de pronto atendimento, a UPA, que hoje atende milhares e milhares de pessoas, que vem colaborar com desafogar o atendimento do pronto-socorro, que as pessoas iam até o pronto-socorro, ficavam esperando, enfim. Hoje, graças a essa administração alinhada com o governo Tarso Genro e alinhada com o governo federal, nós conquistamos a UPA aqui para o nosso município. A mesma coisa, o programa importante do governo federal, Minha Casa Minha Vida, que são vários e vários apartamentos, novas residências sendo construídas no nosso município. Até estamos tendo aqui na Câmara agora um debate sobre essa questão, não quero entrar nesse mérito, mas hoje é a realidade, vários apartamentos sendo entregue para a nossa população, a população de baixa renda, assim como o Pronatec, que é esse programa importante do governo federal também, que aqui no Rio Grande do Sul e aqui em Bagé vem qualificando jovens para se colocar no mercado de trabalho e assim ter a oportunidade de conquistar a sua carteira assinada, que é uma parceria com o Sistema S, Senac, Senai, que é uma parceria com as universidades federais também, que ministram esses cursos, e todos sabem da importância e do diferencial que é tu
tu realizar um curso pelo Sistema S, o valor que tem um diploma, né, um certificado do Senai, do Senac, a pessoa chegar para a sua entrevista de emprego com um certificado, com um diploma do Senac, com certeza as possibilidades dessa pessoa de conseguir o seu emprego, elas vão ser bem melhores, porque todos conhecem a excelência desses cursos. E hoje nós temos essa gama, né, esses vários programas sendo efetivados no nosso município, sendo efetivados no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Então nós temos avanços significativos que nós não tínhamos antes e com certeza, né, as pessoas que acessam esses programas, as pessoas que acessam Minha Casa Minha Vida, que fizeram os cursos pelo Pronatec, que estão acessando a UPA, enfim, eles sabem, né, do benefício que esses programas estão trazendo para a sua vida, a diferença que isso está fazendo na vida de cada um. Entendo que a disputa municipal, ela se desvincula da disputa estadual, assim como da disputa federal. 2016 será um novo momento, né, para nós então estarmos discutindo toda essa questão política no nosso município. Os quadros do Partido dos Trabalhadores estarão se preparando através, enfim, né, das suas condições, da sua construção partidária, da sua construção dentro da sociedade de Bagé, para nós então, daqui a um ano, pouco mais de um ano, então estarmos discutindo a realidade do nosso município. Vereador Wilson, embora todos esses avanços que o vereador Omar citou e que são reais, realmente são coisas que aconteceram, são realidades, são fatos, no Rio Grande do Sul, tanto Dilma quanto Tarso Genro perderam, o PT perdeu. E aí nós podemos chegar de volta na tese do antipetismo. O senhor é um político que busca justamente encontrar as pessoas que não gostam do PT, que não votam no PT. E o que eu quero lhe perguntar é se na sua sensibilidade, nesse contato com as pessoas, o senhor percebe que há um sentimento antipetismo, ou seja, um sentimento de esgotamento, de saturação, digamos assim, com a ideologia, se é que se pode chamar dessa maneira, a postura do PT e a sua prática política. Há essa saturação? O senhor percebe isso? Olha, Benfica, com certeza isso a gente percebe diariamente na rua. Eu vou dar um exemplo simples aqui, do porquê que hoje a gente entende que está havendo um antipetismo, não só em Bagé, quanto no Rio Grande do Sul. Eu vou me colocar mais na situação da nossa tribo aqui, que é Bagé e região, porque conheço alguns problemas do Estado, sim, conheço algumas promessas que, na verdade, o Tarso, quando concorreu há 4 anos atrás e depois se elegeu, com certeza fez algumas promessas que não conseguiu cumprir. Teve alguns avanços, como falou o vereador Omar, é verdade, teve alguns avanços, sim, nem todo governo é bom, 100% bom, e também nem todo governo é 100% ruim. Eles tiveram alguns avanços, mas aí entra naquela questão de promessas, de tu prometer e depois tu não ter como cumprir. E é isso, com certeza, tu dá o direito às pessoas de te cobrarem. Então é por isso que eu tenho muito cuidado, às vezes, no que eu falo, e eu não prometo nada para ninguém, porque depois, se eu prometer e não cumprir, aquela pessoa que eu prometi, ela tem todo o direito de pegar e vir me cobrar e ficar braba. E às vezes, sabe, que aí vem ofensas. E aí a pessoa vai te ofender, vai reclamar, vai te criticar, com razão, porque tu prometeu e não cumpriu. Eu vou dar um exemplo simples aqui de Bagé, o porquê do antipetismo. A situação da Fazenda Esperança e a situação do pronto-socorro é uma situação. Muitas pessoas estão me atacando na rua, conversam comigo, mas vem cá, quando é que o prefeito vai pagar a fazenda lá, quando é que vai liberar esse dinheiro? Pô, esse dinheiro é para pessoas. Hoje tem 31 internos lá, que até mesmo poderiam ter uma melhor comodidade lá dentro. Nós precisamos comprar beliches para lá, dito pelo presidente da Fazenda Esperança, o Franco, precisando comprar mais beliches, precisando comprar equipamentos para dentro, utensílios para dentro de casa. Eles querem montar uma serralheria e uma marcenaria lá dentro.
para fazer com que aquelas pessoas que estão em tratamento tenham uma profissão, saiam dali praticamente já encaminhadas para o mercado de trabalho. Aí nós vamos fazer parcerias com as empresas bagienses para que eles possam, durante o período de internação, que é de 9 meses a 1 ano, se qualificarem lá dentro para poder sair diretamente para o mercado de trabalho. Aí no momento que um ofício, eu abrindo mão aqui desse valor de 50 mil reais, que não é um valor pouco, está desde junho na mesa do senhor prefeito e ele não paga porque não quer, por vaidade pessoal, por questão política, é óbvio que isso aí vai gerar uma indignação nas pessoas na rua. Da mesma forma, o nosso pronto-socorro, que tem 43 mil disponível para a saúde, que é só pegar e abrir e o executivo pagar, e com certeza que as pessoas chegam e me falam: ó, mas por que o prefeito não quer pagar? Que palhaçada é essa? As pessoas chegam e dizem bem assim. Isso se torna o antipetismo. É isso que está acontecendo. A questão dos funcionários públicos. Pergunta hoje, Benfica. Hoje a prefeitura tem 4 mil funcionários públicos, mais de 4 mil funcionários públicos na prefeitura. É só chegar e perguntar para qualquer um deles: vocês estão satisfeitos com o prefeito Dudu? Vocês foram satisfeitos com o prefeito Mainardi? Um achatou o salário e o outro fez promessas que até hoje não cumpriu. Então o que acontece? É óbvio que as pessoas também, hoje a gente pode ver 100 dias em greve, a gente pode observar todas as sessões, sempre tem funcionários públicos aqui na Câmara reivindicando o tal projeto que eles ficaram de apresentar e até hoje não apresentaram, da alteração dos níveis. O senhor fala do acordo feito para o fim da greve. Para o fim da greve. O prefeito fez um acordo, assinou um documento fazendo um acordo que ia apresentar o projeto em tantos dias. Depois prorrogou novamente e até hoje nada, nós já estamos entrando em novembro. Já se faz praticamente 3 meses que a greve teve o fim e até então nada. Isso é revoltante. Isso não só me revolta a mim, mas como revolta todos os funcionários públicos de Bagé. E é óbvio que isso aí vai refletir nas urnas. Não foi à toa que uma das vindas do senhor Mainardi a Bagé, antes mesmo de iniciar o período eleitoral, Mainardi entrou dentro de uma ótica e as pessoas do lado de fora criticando e gritando o nome dele lá e dizendo que ele também era culpado disso tudo que estava acontecendo, que o Dudu não dava mais para aguentar o Dudu em Bagé, que ele tinha sua parcela de culpa. Prova tá que ele teve que sair depois escoltado pela Brigada Militar, porque poderiam até mesmo agredi-lo ali, porque as pessoas estão revoltadas com o que aconteceram e revoltadas com razão. Então, é óbvio que isso vai se gerando aquele antipetismo. A barragem foi promessa durante o período eleitoral da barragem. Nós vamos agora, estamos fechando 2 anos da gestão do Dudu, da reeleição do Dudu. A barragem teve embargo pela Polícia Federal. Foi o principal Justiça. Tema da campanha eleitoral foi um dos principais temas, né? Então houve vários problemas. Houve a que a empresa que fiscalizava era sócia daquela que executava. Nada foi feito. Se o vereador Omar se recorda, em seguida que houve aquele problema, na mesma semana o prefeito municipal nos chamou lá na prefeitura para uma reunião com os vereadores da base do governo. Estava nós, os 10 vereadores, eu e o vereador Edmar, éramos base de governo ainda. E ainda eu fiz uma colocação para o prefeito. Prefeito, se houve já esse problema com essa empresa que fiscaliza, é a sócia da que executa, por que não rescinde o contrato com as duas? Porque uma delas está errada e a outra está de má fé, porque houve a má fé das duas empresas. São sócia, a que executa e a que fiscaliza são sócia. Então eles usaram de má fé com o município de Bagé. Eles já usaram de má fé. Então rescinde o contrato e faz nova licitação. E nada foi feito. O prefeito não levou isso em consideração, seguiu os trabalhos, foi que até houve o embargo da obra. Rescindiu o contrato. Mas só da que fiscalizava, não da que executava. Rescindiu o contrato de uma só. A outra seguiu tendo benefício do Poder Executivo. Então o que acontece? Tantas outras coisas. A Avenida Santa Tecla era um problema antigamente, a Avenida Santa Tecla. Aí o Mainardi fez o projeto na época que ia fazer uma nova Santa Tecla, ia mudar para melhor, ia acabar com a questão dos acidentes, ia terminar as vítimas que era frequentemente na Avenida Santa Tecla. Uma obra que iniciou, nunca foi inaugurada.
e toda hora a gente vê nos jornais acidente na Santa Tecla e vitimando várias pessoas ali. A Leonel Brizola da mesma forma, também uma obra que custou caro, iniciaram, não terminaram, e agora nós estamos investigando porque há desvio de material lá. Então assim, isso tudo com certeza influencia nas urnas, influencia na população bagense. As pessoas não aguentam mais essas coisas, as pessoas não aguentam mais isso que está acontecendo na atual administração. As pessoas, o contribuinte, o eleitor, ele quer o quê? Ele quer votar num candidato e que esse candidato ele dê o retorno para ele. O retorno de que forma? A pessoa que paga o seu imposto, ela quer ter um retorno. Eu pago 100, 200 reais de imposto, dá um exemplo. Eu quero ter isto em benefício a mim próprio. Eu quero uma melhor rua para mim andar, eu quero um bom transporte coletivo, eu quero melhor segurança, eu quero uma melhor saúde, eu quero tantas outras coisas, uma melhor educação. E isso não é o que está acontecendo hoje. O governo municipal tem alguns avanços? Tem. Algumas coisas fizeram, positivamente fizeram, mas eu quero dizer que as coisas negativas hoje estão sobressaindo as coisas positivas que o governo está fazendo. E aí, com certeza, mais uma vez eu digo, reflete nas urnas. Prova está que o candidato Sartori ganhou com uma ampla vantagem, tanto o Sartori quanto o candidato a presidente, o Aécio Neves, ganharam com uma ampla vantagem contra a presidente Dilma Rousseff e contra o Tarso Genro. Por quê? Porque a população bagense cansou, realmente cansou de tudo isso que está acontecendo hoje na atual gestão. As pessoas chegam para nós reclamando de tanta coisa. Agora mesmo, hoje, chegou um morador que na sessão passada eu mostrei aqui fotos de uma garagem aqui. Eu sei que estou fugindo um pouquinho do tema, mas só para... na verdade vem no mesmo contexto. Fotos de uma garagem que cada vez que chovia estava alagada os boxes dessa garagem, porque a Esmal um estacionamento, lá, estacionamento na Salgado Filho ali, com o Fabrício Pilar. E aí o que acontece? Por erro, foi um erro da Secretaria da Esmal, em vez de solucionar o problema, piorou, tapando ali umas galerias. Então hoje, essa madrugada, como veio uma chuva muito forte, a água chegou a tapar os faróis dos carros que estavam nos boxes. E o proprietário trouxe fotos para nós, que não deu tempo para mostrar hoje. Semana que vem eu vou mostrar. Por quê? Então, assim, é por má administração, por não ter pessoas preparadas para colocar à frente das secretarias. Então, isso acontece. É aquele velho ditado que um senhor aqui que vem aqui na Câmara, um amigo meu, diz: incompetência gera despesa. Quando há incompetência na administração pública, tu pode ter certeza que sempre vai gerar despesa. E isso é o que está acontecendo. Está em vários setores tendo incompetência, não estou generalizando, tem algumas secretarias que funcionam muito bem e estão fazendo um bom trabalho, mas algumas secretarias realmente estão tendo uma má administração, uma incompetência pura, e isso gera despesa para os cofres públicos do município de Bagé. Eu quero ainda ficar no tema antipetismo e lhe fazer uma pergunta delicada, porque eu quero saber dos seus sentimentos. O senhor é um petista histórico, o senhor viveu o momento em que o PT chegou ao poder, depois de muita luta, depois da abertura política, depois de tudo aquilo que a gente conhece. E, obviamente, o senhor sentiu e percebeu e assistiu uma enorme adesão ao projeto petista. E o que eu quero lhe perguntar é se nesse momento, nessa última eleição, o senhor trabalhou na eleição, se o senhor percebeu, se o senhor sentiu de alguma maneira esse antipetismo que tanto se fala, quer dizer, essa espécie de saturação com o PT. De alguma maneira o senhor sentiu isso? Olha, mesmo que em pequena dose, em pequena quantidade? Nós observamos alguma resistência, né? Porque isso aí é inevitável, né? Ocorre que o partido que está há muito tempo no poder, ele sofre alguns desgastes, mas que eu quero colocar a população é o que nós avançamos, né? E estamos avançando tanto aqui no município de Bagé, né? E eu quero, falando do município de Bagé, fazer um contraponto aqui em relação à questão
da fala do vereador Wilson, quando ele fala na situação da barragem. Até para deixar claro para a população esse processo todo, que é bastante debatido, e nós não podemos fugir, né, desse esclarecimento. O que aconteceu? Né? Tribunal de Contas da União, TCU, né, que fiscaliza todas as obras do PAC, né, Plano Nacional de do Plano de Aceleração do... Isso, né? Desenvolvimento? Isso, que está sendo implementado. PAC da Dilma. Isso. Pronto. O que acontece? O Tribunal de Contas da União, ele veio até o nosso município, né, fiscalizar a obra da barragem, detectou a irregularidade, como o vereador Wilson falou, na parceria, né, que as empresas, a empresa que executava e a empresa que fazia a fiscalização da obra da barragem, elas não poderiam ser sócias, né? E elas tinham essa parceria, eram sócias, e foi detectado pelo Tribunal de Contas da União. Os técnicos conversaram com o prefeito Dudu, colocaram a irregularidade. Na mesma hora que foi detectado o problema pelo tribunal e foi colocado para o prefeito rescindiu, né? Rescindiu uma das empresas, foi rescindido o contrato dessa empresa. A partir daí, então, depois, né, desse movimento do prefeito, de forma acertada, onde detectou a irregularidade, fez o rompimento, né, com a empresa que estava fazendo a fiscalização. E por que ele não fez o rompimento com a empresa que estava executando a obra? Para a obra não parar, para a obra ter seguimento e da população poder acessar, então, essa que é uma obra mais esperada pelo nosso município. A partir daí, depois teve o embargo da obra pela Justiça. Infelizmente, a nossa Justiça ela é demorada, e esse procedimento que a Justiça ela adotou aqui na obra da barragem, ela não adotou numa das empresas que estavam construindo uma RS aqui no Rio Grande do Sul, que aconteceu o mesmo problema que aconteceu com a obra da barragem. As empresas tinham uma parceria, né, e foi rompido o contrato. A Justiça embargou a obra, né, uma RS importante ali perto da Grande Porto Alegre. E o que aconteceu? Né? Aí vai do Judiciário. O pessoal foi até o Judiciário e disse: olha, enquanto a investigação acontece, a obra pode acontecer. O Judiciário entendeu que dessa forma a obra hoje está pronta. As investigações foram concluídas, os responsáveis pelo desvio do dinheiro foram, então, tiveram a sanção da Justiça, e infelizmente aqui no nosso município está acontecendo diferente. A obra está parada pelo Judiciário, não foi apontado nenhum agente público, isso é bom que a população saiba, não foi apontado nenhum agente público pela irregularidade da obra da barragem. E infelizmente o Judiciário não libera, né? Já temos todo o levantamento que a Justiça pediu feito já, inclusive pelo Exército Brasileiro, que fez a perícia, né, na obra. Estamos aguardando agora um retorno da Justiça para que essa obra tão esperada possa então ter continuidade no nosso município. O que nós queremos passar para a população? Que nenhum agente público foi responsabilizado, foi indiciado, foi apontado pela irregularidade dessas empresas que, como disse o vereador Wilson, usaram, né, infelizmente, de má fé na construção dessa obra. Mas esse desgaste, Benfica, que tu faz, né, me direciona a essa pergunta da questão que a gente detecta, uma questão do antipetismo. Detectei sim algumas pessoas que na sua manifestação colocam, né, em relação à questão do antipetismo, mas no momento que tu conversa com essas pessoas, né, explica do que está acontecendo hoje no Brasil, dos avanços, né, na área da educação, na área da saúde, na área da infraestrutura. Nós temos hoje grandes obras, né? Vou usar mais uma vez o PAC da presidente Dilma, que estão sendo construídas no Rio Grande do Sul, que estão sendo construídas em todo o Brasil. No momento que tu senta com essa pessoa,
conversa com essa pessoa e explica da política nacional, da política estadual que estava sendo implementada pelo governo Tarso Genro, da política municipal, essa pessoa já começa a pensar diferente, já muda, né, a sua opinião em relação a essa questão do antipetismo. É o seu, vereador, é o seu. Pensei que fosse o meu, estava apertando ele aqui, mas não, é o seu. Pronto. Então, no momento que nós temos a oportunidade de conversar com as pessoas, de explicar para as pessoas que o Partido dos Trabalhadores não é, como a grande mídia tenta passar, o partido mais corrupto, né? Que dentro dos quadros do Partido dos Trabalhadores existe sim vários quadros que vêm colaborando com uma nova política, com um novo Brasil, com um novo Estado, com um novo município, essa pessoa já começa a mudar, né, essa ideia incutida pela grande mídia, que sem dúvida nenhuma, né, e essa manobra da revista Veja fica bem claro o que a grande mídia tenta passar para as pessoas em relação ao Partido dos Trabalhadores, né, a esse projeto que vem sendo executado no Brasil. E eu quero dizer que, como em todos os partidos, o Partido dos Trabalhadores tem sim quadros que se equivocaram, né, e essas pessoas, no meu entendimento, o vereador Omar Gani, devem e já estão sendo punidas, né, pela justiça. O que infelizmente nós não observamos em relação a outros partidos que cometeram também atos de corrupção. Nós não observamos essas pessoas serem julgadas por esses atos de corrupção, né? Mais uma vez aqui eu quero colocar, e aí não é nenhum petista que está dizendo, é o Tribunal Superior Eleitoral do nosso país, que aponta hoje um partido, né, onde tem a incidência de maior corrupção, PSDB, né, seguido depois pelo PMDB, seguido depois pelos outros partidos. Essa questão é uma questão bastante importante de nós colocarmos e de nós discutirmos, porque em todos os partidos, PT, PMDB, PP, enfim, existe aquela pessoa bem intencionada que quer colaborar através do seu mandato, através da sua administração com a comunidade, e existe aquelas pessoas, né, infelizmente, que usam, né, de um partido político em seu benefício próprio. Isso aí nós não concordamos. Nós entendemos que a política deve ser feita em prol da comunidade, implementando políticas que venham beneficiar a nossa população. É assim que nós agimos, é assim que nós cobramos do nosso partido, e é assim que nós cobramos também dos outros partidos, e é assim que nós queremos construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, e que aquelas pessoas que mais precisam sejam beneficiadas. Muito bem. O programa Pontos de Vista tratou de um assunto muito amplo, as eleições de 2014, a reeleição da presidente Dilma, aqui representada pelo vereador Omar Gani, a eleição do novo governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, aqui representado pelo vereador Wilson Moraes, que inclusive foi quem cuidou da sua campanha em Bagé. Então, nós concluímos por aqui, observando que já se nota na fala dos nossos dois convidados a sombra da eleição de 2016 já muito presente em todos os pronunciamentos, nas manifestações e nas considerações feitas. Sem dúvida, terminada a eleição de 2014, o que nós temos pela frente é a eleição para prefeito, que promete ser, por sinal, empolgante e muito emocionante, sem dúvida. Muito obrigado por sua atenção. O programa Pontos de Vista volta na próxima semana. TV Câmara de Bagé apresentou Pontos de Vista.